Paz do Senhor Jesus, amado irmão, amada irmã, uma boa noite. Caso você esteja ouvindo, assistindo esse vídeo nesse momento, uma boa tarde, um bom dia, dependendo aí do horário. Eu gostaria hoje de compartilhar algo da parte de Deus, Gênesis capítulo 25. Aliás, Gênesis capítulo 26, uma passagem muito importante que o Senhor trouxe ao meu coração, e eu entendo que seja importante compartilhar com os irmãos, para que seja alimento para você nesse dia, para que seja uma palavra de direcionamento diante daquilo que você está vivenciando, dependendo da situação que você está enfrentando. Gênesis capítulo 26, versículo 6 diz assim: Isaque, portanto, se estabeleceu em Gerar. Na sequência, no versículo 12, diz assim: Isaque semeou naquela terra e naquele ano colheu o cêntuplo, porque o Senhor o abençoou. O homem enriqueceu e sua riqueza continuou a crescer até que ficou riquíssimo e poderoso. Ele tinha muitos rebanhos de bois e ovelhas e numerosos servos. Por causa disso, os filisteus começaram a sentir grande inveja dele. Todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado na época de seu pai Abraão, os filisteus os haviam entulhado e coberto de terra. Pois bem, amado irmão, nós vemos aqui a passagem de Isaque, Nós vemos que em determinado momento da vida de Isaque, após a morte ali de Abraão, a seca, atinge ali onde ele vive, e Deus aparece a Isaque e orienta ele, dizendo: não desças para o Egito, fica na terra que eu te indicar. A gente sabe que naquela época o Egito era o escape, Era o local onde as pessoas olhavam e entendiam que ali teriam um futuro melhor, teriam alimento, era uma terra abastecida pelo Nilo. Então, aquilo chamava a atenção do povo. Mas Deus aparece a Isaque e diga: olha, não desças ao Egito, fica na terra que eu te indicar. Habita nesta terra, eu estarei contigo e te abençoarei, porque é a ti e à tua raça que darei todas essas terras e manterei o juramento que fiz ao teu pai Abraão. Farei a tua descendência numerosa como as estrelas do céu, e eu lhe darei todas as terras, e por tua posteridade serão abençoadas todas as nações da terra, porque Abraão me obedeceu, guardou minhas ordenanças, meus mandamentos, meus princípios e minhas leis. Então, ou seja, devido à obediência de Abraão para com Deus, a promessa e o cuidado do Senhor estavam agora sobre a vida de Isaque. A mesma unção que estava sobre Abraão, agora estava sobre Isaque, pois ele seguia o mesmo princípio de seu pai e ele obedeceu à voz de Deus. Quando o Egito aparentava ser um lugar ideal para ele se estabelecer sua família, estar ali com todos os seus servos, com a sua tribo, e fugir da seca que castigava toda a região de Canaã. Então, ou seja, ele decidiu seguir a vontade de Deus. E algo importante que a gente aprende é que o temor do Senhor traz a sua proteção em alto nível. Ele te impede de ir a um lugar que aos nossos olhos é o melhor e te faz ser guiado para um caminho improvável, debaixo do seu favor e da sua segurança. E aí a gente pode recordar do Salmo 91 que diz: aquele que vive na habitação do Altíssimo descansa à sombra do Todo-Poderoso, desfrutará sempre da sua proteção. E é o que Isaque fazia, ele desfrutava do favor de Deus, ele desfrutava de tudo aquilo que Deus concedia a ele. Por quê? Porque tinha temor, porque ele ouviu a voz de Deus e fez aquilo que o Senhor determinou. Então,
O primeiro ponto importante é: faça aquilo que Deus manda, meu irmão. Muitas vezes o Egito ele surge como sendo a solução para os nossos problemas, mas nem sempre é o Egito onde Deus quer nos direcionar. Nesse contexto da história, o Egito não era o lugar para que Isaac prosperasse. Então Deus fez com que ele fosse para Gerar, a terra dos filisteus. E ali ele se estabelece. E à medida que ele se estabelece, ele passa a semear naquela terra, ele passa a trabalhar naquela terra. E à medida que ele trabalha, o favor de Deus vem sobre ele. E a Bíblia diz que Isaac semeou naquela terra e naquele ano colheu 100, porque o Senhor o abençoou. O homem enriqueceu e a sua riqueza continuou a crescer, até que ficou riquíssimo e poderoso, ou seja, tudo o que ele fazia prosperava. Ele era abençoado porque o favor do Senhor estava sobre ele. Entenda algo, meu irmão. Onde você pisar, você vai ser abençoado. Não importa o lugar onde você estiver. Não importa se você vive num lugar onde há uma série de situações complicadas, onde o lugar está nebuloso, mas entenda uma coisa: onde você pisar vai ser próspero. Entenda, porque o favor de Deus está sobre a sua vida. Se você segue o Senhor Jesus, se você obedece a sua palavra, se você ouve a voz do Senhor falando diretamente com você, guiando, fazendo com que a vontade dele se cumpra na sua vida, você obedecendo aquilo que ele está te falando, você vai ser próspero, você vai ser abençoado. Mas é necessário que eu e você estejamos aonde? Na posição, e não olhemos para o que está surgindo, mas que a gente possa olhar com os olhos da fé para aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Voltando um pouquinho na história, o pai de Isaac, Abraão, em certo momento, Ló decide se separar. E Abraão fala: se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. E Ló, ele vê as planícies de Sodoma e Gomorra, aparentemente eram verdes, produtivas. Aparentemente era tudo aquilo que Ló gostaria. Ló pega todas as suas coisas, os seus servos, a sua família e deixa Abraão. Literalmente deixa Abraão chupando o dedo. Mas quando Abraão olha, ele só vê o quê? Deserto. Mas era no deserto que Abraão prosperaria, porque o Senhor aparece para ele e fala: olha tudo que eu tenho para você. Olha, isso aqui é a minha promessa para você. Isso aqui é um horizonte de oportunidades que eu tenho para você. E assim aconteceu com Isaac, porque Isaac entendeu esse princípio e obedeceu à voz de Deus. Então, aonde Isaac ele colocava os pés, aonde ele colocava as suas mãos, era abençoado. Ao ponto de os filisteus terem grande inveja. Ter inveja de tudo aquilo que ele tinha, porque ele era próspero. E aí, até que chega um momento que Isaac é expulso de onde ele está. E aí o rei Abimeleque fala: é melhor que deixes esta terra, pois te tornaste mais poderoso que nós. E simplesmente Isaac pega toda a sua tribo e se muda daquele lugar, sem brigar, sem discutir, apenas crendo na promessa, crendo naquilo que o Senhor tinha para ele. Uma segunda lição que nós aprendemos hoje, meu amado irmão, minha amada irmã, é que quando nós temos confiança em Deus,
Ele sempre tem a melhor saída para cada um de nós. Ele sempre tem o melhor caminho, porque o melhor caminho, o caminho do Senhor, ele é contrário à discussão, ele é contrário a qualquer confusão. Nós vemos aqui Isaac pegando o seu banquinho, literalmente saindo de mansinho, sem arrumar qualquer tipo de confusão. E é isso que nós precisamos aprender, porque hoje, no dia a dia, qualquer situação nós discutimos, nós batemos boca, e aí eu faço essa pergunta: será que isso agrada ao Senhor? Será que isso está agradando a Deus? Ainda que eu tenha razão, será que o Senhor ele fica contente em ver cada um de nós discutindo com os outros, querendo provar que você tem razão, querendo se auto-justificar? Não, meu irmão. A palavra diz: quem justifica é Deus. É Ele que justifica o meu e os seus passos, e foi esse mesmo Deus que justificou os passos de Isaac. E a palavra de Deus ainda vai dizer que: e tomou Isaac a abrir os poços que se cavaram nos dias de seu pai Abraão, e que os filisteus tinham entulhado depois da morte de Abraão. Eles deu os mesmos nomes que seu pai lhes dera. Os servos de Isaac cavaram no vale e encontraram lá um grande véio d'água. Todavia os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaac, argumentando: a água é nossa. Por esse motivo, Isaac chamou esse poço de Ezeque, discussão. Portanto, contenderam por causa dele. Então os servos cavaram outro poço, mas eles também por causa desse se desentenderam, e por isso o chamou de Sitna, inimizade. Até então, amado irmão, haviam dois poços que haviam sido cavados pelos servos de Isaac, e os dois motivos de contenda. Então Isaac saiu dali. A palavra diz que ele mudou-se dali e construiu um outro poço. E ninguém discutiu por causa desse. Deu-lhe, portanto, o nome de Reobote, lugar espaçoso, e acrescentou: agora o Senhor nos abriu um bom espaço e prosperaremos nessa terra. Veja que ele mesmo entendeu que agora ali era o lugar onde ele prosperaria. E isso nos dá uma outra lição que nós devemos declarar, amado irmão, amada irmã, a prosperidade sobre a nossa vida. Nós temos que declarar o favor de Deus, nós temos que declarar o melhor sobre a nossa vida. Deixemos de lado os pensamentos negativos, deixemos de lado as inseguranças, deixemos de lado a dúvida, mas apenas declaremos: agora o Senhor nos abriu um bom espaço e prosperaremos na terra. Aleluia. E a palavra de Deus diz que dali Isaac subiu para Berseba, e naquela noite o Senhor lhe apareceu e prometeu: eu sou o Deus de teu pai Abraão. Nada temas, pois eu estou contigo. Eu te abençoarei, multiplicarei tua posteridade em consideração ao meu servo Abraão. Ali construiu um altar, invocou o nome de Yahvé, o Senhor. Ali ele armou sua tenda, e os servos de Isaac cavaram um outro poço. Aleluia. Amado irmão, amada irmã, entenda uma coisa: onde você pisar, você vai ser abençoado, porque o favor de Deus está sobre a sua vida. Óbvio, desde que você de fato obedeça, desde que você de fato cumpra aquilo que ele está determinando na sua vida, assim como foi com Isaac. Isaac seguiu a mesma visão, a visão que o Senhor havia dado para seu pai, foi dado para Isaac. Isaac obedeceu à voz de Deus, passou por dificuldades, foi próspero na terra dos filisteus, foi expulso do lugar em que ele prosperou. Ele não arrumou confusão, ele não brigou, ele simplesmente seguiu em frente, acreditando naquilo que Deus havia prometido para ele. Cavou um poço, não deu certo, cavou dois poços, não deram certo, houve confusão, houve inimizade, mas no terceiro poço
ele declara: agora o Senhor nos abriu um bom espaço e prosperaremos nessa terra. Ele apenas creu, ele declarou, porque da nossa boca tem poder, a nossa palavra tem poder, a nossa palavra tem poder para mudar a situação. Nós precisamos acreditar. Muitas pessoas falam, mas não acreditam. Falam dos outros, contam os milagres das pessoas, mas não querem vivenciar os seus próprios milagres. Fala dos milagres de Jesus, mas no fundo não acredita. E eu venho aqui hoje para declarar sobre a sua vida. Agora o Senhor nos abriu um bom espaço e prosperaremos nessa terra. E creia, meu irmão, Deus vai prosperar a sua vida. Aonde você colocar a palma da sua mão, a planta do seu pé, você vai ser abençoado. E Deus fará milagres e maravilhas, porque Ele é Deus. Aleluia. E assim como o Senhor apareceu para Isaac, Deus se manifestará na sua vida e dirá: eu sou o Deus de teu pai Abraão, nada temas porque eu estou contigo. O Senhor é contigo, meu irmão. O Senhor é conosco. Ele cuida de nós. Ele dá aquilo que precisamos. Apenas creia, apenas declare. Você é filho de Deus, você é filho do Altíssimo. E declare essa prosperidade. A partir do momento que você vive uma vida reta com Deus, você faz aquilo que Ele determina, Deus irá te abençoar, porque não sou eu que estou afirmando, é a palavra de Deus que está afirmando isso. Por isso apenas creia, declare, deixe de lado as palavras negativas, apenas declare a prosperidade, declare o melhor sobre a sua vida, declare uma porta aberta, declare o impossível na sua vida. Se talvez para os seus olhos seja impossível, para Deus tudo é possível. Apenas creia, apenas declare, meu amado irmão, minha amada irmã. Pare de ficar preso a tantas coisas negativas. Porque a palavra de Deus diz o seguinte: ora, a fé é a certeza de que haveremos de receber o que esperamos e a prova daquilo que não podemos ver. Aí eu faço uma pergunta para você: você acha que Isaac via ele via facilidade em tudo? Não. Ele com certeza ele enfrentava essas dificuldades, mas não é porque ele enfrentou essas dificuldades que ele deixava de acreditar. Talvez no seu dia a dia ele não via ele não viu um outro cenário senão simplesmente deixar ali onde ele estava e partir para um outro lugar. Mas simplesmente ele fez isso porque ele acreditava no favor de Deus. E é o que nós precisamos, a crer naquilo que Ele pode fazer, porque Deus é Deus. Deus não precisa me provar nada, eu apenas preciso confiar nele. Mesmo diante de situações onde não vemos saída, mas a fé nos garante a certeza de que haveremos de receber o que esperamos. E se eu creio que o meu amanhã vai ser melhor, com certeza ele será melhor, porque o que é ligado na terra é ligado no céu. E a partir do momento que você declara isso na sua vida, você está assinando, você está afirmando: Senhor, eu vou ser próspero. E Deus está ouvindo você falar, Deus está alegrando porque Ele vê que você está crendo naquilo que Ele pode fazer. Talvez a situação ela não se resolva num dia seguinte, mas ela vai se resolver no tempo certo, no momento certo. Nós não temos aqui como medir quanto tempo levou toda essa situação, quanto tempo foi dada a ordem de Abimeleque para que Isaac saísse daquela terra, quanto tempo eles levaram para cavar os poços, quanto tempo ele levou de Canaã até a terra dos filisteus, quanto tempo ele saiu de onde ele havia prosperado para a terra de Gerar.
A Bíblia não diz isso, mas a Bíblia diz que ele apenas creu, ele apenas seguiu em frente e Deus operou milagres e maravilhas na vida dele. Amém, meu irmão? Essa é a mensagem que eu tenho para você, uma mensagem de encorajamento, uma mensagem, não é uma mensagem motivacional, é uma mensagem de encorajamento. Deixe de lado a sua insegurança e apenas creia naquilo que Deus pode fazer, porque o milagre, ele primeiro acontece no mundo espiritual, para depois se manifestar no mundo físico onde nós estamos. Mas para que aí esse milagre se manifeste, eu primeiro preciso crer nele, eu preciso crer com meus olhos da fé, eu preciso declarar que eu já estou tomando posse desse milagre, para que então seja manifesto na minha vida. Entenda uma coisa, amado irmão, o que é para você fazer, faça. O que é para Deus fazer, deixe que Ele faça. Porque tudo que Ele fizer, Ele faz no tempo certo. Deus não dá nada fora do tempo onde nós seremos abençoados. Tudo tem um tempo determinado. E Ele não dá nada do que você não possa devolver para Ele. Deus, Ele te conhece, sabe o momento certo para te abençoar, sabe o momento certo para que você passe pelo processo de amadurecimento, porque tudo que nós vivemos é um processo de amadurecimento. Então eu venho, nesse momento, te encorajar. Tenha fé, creia, creia que o milagre já aconteceu no mundo espiritual e que no momento certo ele vai se manifestar na sua vida e o nome do Senhor será glorificado. Declare coisas boas para a sua vida, declare coisas abençoadas sobre a sua casa, abençoe a sua família, abençoa a sua despensa, abençoa o seu café da manhã, abençoa a sua família quando você for dormir, abençoe a sua casa, abençoe o seu trabalho. Declare coisas maravilhosas da parte de Deus sobre a vida dos seus familiares, sobre a vida dos seus amigos. Aonde você pisar, abençoe. Aonde você pisar, abençoe. Tenha esse novo comportamento. Seja abençoado. Abençoe. Não importa o que as pessoas fizerem, não importa o que as pessoas falam. Chame você de fanático, chame você de louco, não importa, apenas declare que aonde você pisar vai ser abençoado. Declare que fulano de tal vai ser abençoado. Sorria com a alegria do irmão, ainda que a sua bênção não chegou, mas a do irmão chegou. Seja feliz pelo irmão. Declare, irmão, que você seja cada vez mais abençoado. Se alegre, porque nós, como corpo de Cristo, devemos se alegrar com aqueles que estão alegres. Aleluia. Amém, meu irmão? Essa é a mensagem que eu tinha para te entregar na parte de Deus. Que Deus te abençoe. Que Deus derrame toda sorte de bênçãos e que Ele mude o seu mindset, a sua mente, que você passe a ter uma mente voltada para as coisas de Deus, uma mente abençoadora, uma mente que declara a bênção sobre aquilo que talvez não seja bênção, mas que vai tornar bênção. Se você vê um viciado, declare, vai ser bênção. Talvez hoje esteja no buraco, mas vai ser levantado por Deus. Declare toda sorte de bênção. Aquele que hoje não conhece Jesus, declare que ele vai conhecer Jesus e vai ter a vida transformada. Declare que aquele que está caído será levantado por Deus. Aleluia. Em nome de Jesus. É o que eu declaro nesse momento. Seja abençoado. Em nome de Jesus. Muito obrigado, meu irmão. Que Deus abençoe. Fiquem na paz. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau.